Alguns confundem minhas feições com as de Modesto Carvalhosa, brilhante advogado. Sou apenas o Luiz Almada de Alencar Barros, engenheiro, 82 anos. Vamos ao meu comentário. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o famoso Chateau, dono dos Diários Associados e falecido em 1968, era jornalista renomado e polemista notável. Consta que lhe pediram às vésperas de um Natal um texto sobre Jesus Cristo. Respondeu ele: contra ou a favor? Os advogados criminalistas em geral adoram o debate e danem-se o certo e a verdade. E mais, quanto maior a mentira e a iniquidade que precisem defender, mais vantajosa é a causa, desde que o réu tenha as malas de dinheiro que irão cobrar. Entre parênteses, uma dúvida. Se as tais malas contiverem dinheiro sujo, o causídico não é também um contraventor? Mas deixemos esse enigma para um outro bate-papo. Sobre os tais criminalistas, e falo dos criminalistas brasileiros, ainda pesa um agravante. Muitos deles são lobistas diligentes que se dedicam à manutenção da legislação calhorda que garante a impunidade através do recurso, do recurso, do recurso. Imaginem um médico disseminando uma moléstia para enriquecer-se com a cura. O cinismo desse grupo de pressão atinge as alturas quando se declaram garantistas, termo usado pelos filósofos do direito, que querem limitar o poder punitivo do Estado exclusivamente à letra da lei. Ocorre que nas leis brasileiras nem sempre usaram as letras certas. Melhor teria sido que matemáticos as tivessem feito. Minha formação técnica assegura que as interpretações não seriam de múltipla escolha. No Brasil, o problema extrapola a questão da interpretação. Há leis anacrônicas, há leis conflitantes, há leis mal intencionadas, há leis encomendadas. Até este ponto falei de advogados criminalistas, dos quais se pode esperar tudo, como nas fraldas dos bebês. Mas alguns ministros da nossa Suprema Corte operam exatamente da mesma forma. Isto é o que se pode chamar de absurdo hiperbólico. O ritual jurídico estabelece que fatos e provas são analisados em seus mínimos detalhes e nuances até a segunda instância. Se a sentença for unânime, essa análise exauriu-se. Uma instância superior não pode retomá-la. Portanto, o papel do STF está circunscrito às disposições relativas à pena. É por isso que, no caso de Lula, nos debates entre os ministros, eles tentam apenas discutir antecedentes que se assemelham à questão em foco. As falas tornam-se verdadeiros rosários de números enormes, como aqueles da tábua de logaritmos. Esse cospe e escarra de números leva a algum lugar? Convence-se algum com os números do outro? A resposta é um sonoro não. Todos já têm opinião formada desde sempre. Mas formada em cima de quê? Das leis mal redigidas? Das leis anacrônicas? Das leis conflitantes? Das leis mal intencionadas? Das leis encomendadas? Assim sendo, aflora a pergunta óbvia. Então, qual é o caminho?
Eu tenho a resposta. Busquem o certo, rejeitem o errado. Mas notem bem, não me refiro ao moralmente certo daqueles manuais mundo afora. Falo do eticamente certo, aquele que carrega um toque divino. Já sei, já sei. Muitos dirão: você está querendo substituir o nosso Supremo por um colegiado de anjos. Não, estou somente sonhando com 11 magistrados imbuídos na missão de fazer apenas o certo. Esse dom pode estar presente em qualquer brasileiro de bem, pobre ou rico, letrado ou analfabeto. Peçam a eles que classifiquem os fatos abaixo, segundo a sua consciência. Primeiro, dos 193 países membros da ONU, 192 autorizam a prisão após sentença da segunda instância. O Brasil sempre esteve entre os 192, com exceção do período de 2009 a 2016. Atualmente, há movimentos no sentido de que nosso país volte a ser uma entre duas exceções. Esses movimentos estão certos. Segundo, se a prisão não puder ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, após a última palavra do STF, o réu ficará livre por no mínimo mais 10 anos. Isso é certo? Terceiro, aberta a porteira para Lula, passará uma boiada de 3.000 cabeças, entre as quais estarão, além dos famigerados corruptos, assassinos, estupradores, pedófilos. Isto é certo? Quarto, os chamados corruptos desviaram bilhões e bilhões de reais, valores que teriam salvo ou prolongado vidas de milhões de brasileiros. Teriam dado a eles educação, segurança, moradia, infraestrutura urbana, etc. É certo livrar esses criminosos? Quinto, embora os juristas neguem, tudo leva a crer que se Lula não for preso agora, concorrerá à presidência no fim do ano. Isso seria correto? Sexto, centenas de grandes e conhecidos larápios, hoje contidos pelo medo, apesar de ainda não estarem sendo julgados, ficariam livres para acelerar e até aprimorar o seu esquema de roubalheiras. Seria certo dar-lhes a licença para roubar? A lista tem 6 fatos, mas poderia ter 60. Contudo, são eles suficientes para o teste que propus. Experimentem. Para concluir, minha consciência faz-me concordar que Lula não deveria estar sozinho na cela. Deveriam fazer-lhe companhia aqueles conhecidos safados que não têm feito outra coisa a não ser trabalhar diuturnamente para pular fora do Titanic. É assim.